Oi, oi, como você tá? Aqui é a Tamires e esse é o nosso 12º episódio. Voltei depois de um tempinho pra falar de um assunto que já vem entalado pra falar há um bom tempo, né? Que eu já venho vivenciando há um bom tempo, já percebi o que é, já entendi e tô aqui pra compartilhar com vocês, porque é um assunto que muitos de vocês podem estar vivenciando do lado daí também. Tudo começou lá pela metade do ano, quando eu percebi que, putz, meu Deus, já se passou metade do ano e eu não fiz nada. Mas será que eu não fiz nada mesmo? Será que eu fiz tão pouco assim? Não era isso. A verdade é que eu tava me baseando em um recorte completamente conturbado das redes sociais. E é essa aceleração que as redes sociais provocam. É um pouco disso que eu quero conversar com você hoje. Então, deixa eu te contar o que rola nesse episódio. Bom, em meados de julho, metade do ano, eu estava me questionando. Nossa, mas a gente já tá em julho e o que que eu fiz esse ano, né? Nossa, eu não vivi nada, não fiz nada. E pra piorar, eu tava de férias, então eu tava assim, com muito tempo ocioso pra ficar pensando merda. E isso começou a me assustar. Mas aí eu comecei a me questionar, mas por que isso me assusta, né? O que eu deveria ter vivido nesse curto espaço, né? Curto espaço de 6 meses, né? Porque eu tô esperando tanto? Porque eu tô exigindo tanto de mim, tanto desse tempo? E foi aí que eu percebi. Em que recorte eu tô me baseando? No que eu tô comparando esse pouco tempo? E eu tava me baseando no que eu mais vivenciava no meu dia, que era a rede social, né? O recorte da rede social. Aquele que é perfeitamente montado e roteirizado para ser o melhor, né? O melhor ali naqueles 15 segundos, né? Aqueles 30 segundos. Um recorte de uma história muito bonita, do melhor restaurante, da melhor viagem, da melhor festa, da festa mais animada, as melhores pessoas e as melhores características dessas pessoas. Abrindo até um parênteses, é muito difícil que as pessoas exponham coisas ruins nas redes sociais, né? Então a real é que você tá sempre ali vendo coisas muito, muito boas de várias pessoas em um curto espaço de tempo. Então, são muitas coisas acontecendo, muitas coisas boas acontecendo, e a impressão que você tem é que o tempo também tá passando muito mais rápido, né, do que de fato é. Mas aí surge outra pergunta, né? Mas será que são esses os momentos que eu devia estar vivendo para de fato estar vivendo? Será que isso é o que eu realmente quero? Eu queria estar vivendo tudo o que essas outras pessoas estão vivendo? Será que eu tô esperando viver o que o outro tá vivendo? Será que eu realmente quero isso? Será que se eu for naquela festa mais animada e mais divertida com aquelas pessoas, eu vou estar feliz? Será que eu vou sentir que esses 6 meses valeram a pena? Então eu me perguntei: será que eu só não tô criando uma expectativa do que os outros esperam que eu esteja fazendo? E aí, entrando num parênteses aqui, né, do assunto, fui um pouco longe. Mas quais são as minhas expectativas sobre mim e não a dos outros, e não o que tá na rede social? Vou dar um exemplo. Quando eu tava vivenciando isso e tudo, eu estava de férias e eu tava tentando desacelerar, porque o meu trabalho em si já é muito acelerado, né? Eu trabalho com marketing, então isso já. Isso sozinho já é muito acelerado, então eu estava tentando desacelerar. Mas eu só conseguia me sentir frustrada de não estar fazendo o que as outras pessoas lá na rede social estão fazendo com o tempo delas. Quando na verdade o meu desejo naquele momento era só descansar, era só desacelerar. Enquanto que a minha mente só estava pensando, eu preciso fazer algo com esse tempo, né? Eu preciso viver isso, várias coisas. Putz, mas não era para descansar, não era isso que eu queria, né? Que tempo eu tô querendo seguir, né? O tempo de outra pessoa, de outras pessoas, várias pessoas.
Então eu comecei a pensar como eu poderia resolver isso. Afinal de contas, estava me afetando e baseando a minha vida nesse mesmo tempo, né? A gente sabe que nada na vida real se resolve no tempo da rede social, no tempo da internet, de uma forma geral. Que as coisas exigem mais tempo, né? Diálogo em um relacionamento exige tempo. Uma mudança emocional, uma mudança psicológica exige tempo, né? Uma evolução de inteligência emocional exige tempo. A resolução de um problema interno exige tempo. Até mesmo conquistas materiais por várias vezes para muitas pessoas exigem tempo. Então, você espelhar esse tempo para sua vida real é um pouco problemático e é o que estava acontecendo comigo. De estar querendo que outras coisas andassem nessa mesma velocidade e elas não vão. E então, chegando ao grande X da questão, né? O que eu poderia fazer para mudar isso? Tamires, desliga o celular. Para de mexer. Desativa o Instagram. E eu, pessoalmente, não gosto da ideia mais extremista. Mas seria uma resolução rápida, né? Seria algo que funcionaria. Será que funcionaria por muito tempo? Não tenho certeza. Não gosto de decisões drásticas desse sentido. Então, eu só comecei a pensar com o que eu estou alimentando a minha mente, né? Por mais que nem todo conteúdo que eu consumo na rede social é um conteúdo ruim, né? Na verdade, tem muitos conteúdos bons. Eu sigo conteúdos que eu gosto, né? De pessoas que eu gosto, que me alimentam de coisas boas. Mas mesmo coisas boas, em grande quantidade, é um problema. Então, o diminuir ou o alimentar a minha mente com outras coisas. Ocupar esse meu tempo com coisas diferentes. Não que eu vá sair das redes sociais, é insano, acho que nem funciona pra mim, né? Mas ocupar esses espaços de tempo com outras coisas. Eu coloquei isso na minha cabeça, isso ainda não aconteceu, tá? Ainda estou em processo. Acho que é de fato um vício, né? E isso precisa ir indo aos poucos. Então hoje a ideia é diminuir o meu uso das redes sociais, mas sem restringir, né? Mas tentando alimentar minha mente com outras coisas. Inclusive, esse podcast veio dessa ideia de alimentar a minha mente com outras coisas. Ele começou numa época em que eu realmente precisava distrair a minha mente e focar em algo que eu gostasse muito, e foi o podcast. Então, esse é o momento de desviar um pouquinho aí das redes sociais e seguir com outras coisas. E eu espero que esse podcast tenha feito sentido para você e que você consiga desacelerar também nas redes sociais. Um beijo e fique bem.